Com 18 anos de idade, eu tinha o meu nome no SPC Serasa. É isso mesmo, com 18 anos de idade eu tinha o meu nome sujo. Sabe por quê? Porque eu não sabia dizer não. Porque eu me sentia responsável por todas as pessoas, porque eu sentia uma culpa gigante e as pessoas se aproveitaram bastante dessa culpa. Quero te contar um pouquinho dessa história e quero te dizer que nessa época eu seguia um roteiro, eu seguia uma história, mas eu não tinha consciência disso. Hoje de manhã eu compartilhei no Instagram algumas fotos da época que eu, enfim, tinha 18, 19 anos. Eu vou deixar aqui na tela essas fotos para vocês. E, enfim, nessa época, gente, eu estudava a doutrina espírita e nessa época eu já estudava há 4 anos. Eu, depois disso, trabalhei na casa espírita por mais 10 anos, então eu fiquei 15 anos dentro da doutrina espírita. Eu entrei aos 14 e saí aos 30, um pouquinho mais de 15 anos, né? E é muito interessante que nessa época eu lia bastante, consumia bastante os livros espíritas, né? Então eu lia todos aqueles romances, eu li Violetas na Janela, todos aqueles livros da Zíbia Gasparetto. E nesses livros todos existe sempre uma personagem com a qual eu muito me identificava, que era a personagem boazinha da história. Aquela personagem que é um espírito de luz, que derrama amor por onde passa, que é sempre muito perseguida pelas trevas, né? pelos espíritos do umbral, mas é uma pessoa que transforma a vida dos personagens do livro. Essa personagem, ela sempre entra com muito amor, com muita luz, e ela transforma ali a vida das pessoas, né? Ela ajuda um a sair da droga, ela ajuda outro a lidar com o remorso, lidar com suas culpas, enfim, quem já consumiu essa literatura sabe do que eu tô falando. E é óbvio que essa era a minha referência de pessoa, essa era a minha referência de ser humano. Quando eu lia frases como, uma pessoa passou pelo mundo e deixou só coisas boas, e essa pessoa passou pelo mundo e deixou saudades, e onde essa pessoa passou, ela foi amada por todos, foi querida por todos, foi uma pessoa muito especial. Então eu tinha essa referência interna, mas é óbvio que eu não sabia disso e vim descobrir muitos anos depois em processos terapêuticos que toda aquela história, ela me norteava. E é muito importante a gente ter boas referências, né, gente? É muito importante a gente ter referências de bondade, referências de generosidade, referências de altruísmo. Tudo isso é muito importante. O mundo precisa de tudo isso. O problema é que muitas vezes a gente não sabe o equilíbrio disso. Naqueles livros não está escrito que a gente não pode passar por essa vida deixando só pessoas que nos amam. Nós não seremos amadas por todas as pessoas. A gente não vai fazer só coisa boa o tempo todo e só vai ser bom o tempo todo. A gente não vai ter só bons sentimentos toda hora. E não, a gente não precisa dar a outra face para quem está nos machucando. Isso é um simbolismo. Então, muitos anos depois, na terapia, eu fui percebendo que eu me coloquei em diversas situações desnecessárias, porque essa crença me guiava. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um amigo que era adicto e eu estava ali sempre naquela postura de que vou ajudar,
Eu sou personagem de livro espírita, né? Então, vou ajudar, vou auxiliar, vou... E aí, um belo dia, eu chego do trabalho, um dia, e o companheiro dele me liga, e eu ouvindo aqueles gritos de fundo, e ele dizendo, vem pra cá, que ele tá com uma faca na mão, ele vai me matar, vem aqui. E eu, gente, muito ingenuamente, queria ir lá, levar luz, sei lá, eu fazer o que? Fazer uma oração. A pessoa em surto, a pessoa em surto de drogas, entende? E eu querendo ir lá espalhar luz, até que minha mãe, né, disse, você não vai de jeito nenhum, tá doida? O que você vai fazer lá? A pessoa tá em surto, tem que ligar pra ambulância, tem que ligar pro médico, tem que ligar pra alguém que possa ajudá-lo. Não, você não vai ajudar em nada, ainda arriscada tomar uma facada. Mas qual que era o meu norte? O que estava me norteando? Aqueles pensamentos e aquela história de que eu quero ser essa pessoa boa. Eu quero que um dia essa pessoa olhe para trás e se lembre que eu jamais a abandonei. Olha que coisa distorcida, não tem a ver com abandono, não. Tem a ver com você ter clareza de compreender que a pessoa precisa ser ajudada naquilo que ela precisa. Médico, psiquiatra, psicólogo. Não uma pessoa sem experiência nenhuma chegando lá para fazer oração. E não que eu não acredito que a oração pode super ajudar, mas por favor, então, faça a oração na sua casa. Não se coloque em situações de risco. Esse é um dos exemplos. Hoje, olhando para trás, eu percebo que eu me coloquei em diversas situações desnecessárias. Sai correndo atrás de uma pessoa drogada na rua, porque a pessoa tá lá jogada, como se aquilo fosse de fato ajudar a pessoa. Então, gente, esse vídeo é para dizer para você que essa culpa, essa necessidade de ajudar, essa necessidade de ser bom e todos esses sentimentos que são características da dependência emocional, às vezes eles podem encontrar uma narrativa que corrobore com isso. E as religiões estão repletas delas. Eu não estou dizendo que não há um lado maravilhoso das religiões, das igrejas, do quanto elas podem fazer para ajudar as pessoas. Eu acredito nisso, tenho um profundo respeito, tenho a minha própria fé. Mas que a gente sempre consiga perceber quais são os discursos que estão sendo ditos, o que está sendo colocado, condiz com esta realidade que a gente vive, porque é preciso ter o equilíbrio. E as nossas crenças, elas vão nos nortear, elas vão nos guiar. Então eu percebo hoje que muitas coisas poderiam ter sido evitadas se eu tivesse essa experiência que eu tenho. Então, presta atenção hoje dentro do teu relacionamento, qual é a tua crença, o que você acredita. Se você permanece numa relação abusiva, você está permanecendo aí por quê? Será que você está mantendo aquela ideia da família que muitas vezes a gente quer manter a força, quando na verdade de repente já nem existe família, porque as pessoas estão se desentendendo, as pessoas estão brigando, às vezes se agredindo perto das crianças, sabe? Criando um ambiente tóxico para uma criança que está se desenvolvendo, mas porque a gente está ali naquela crença que foi passada, muitas vezes que a gente não consegue sustentar. Então eu gostaria de te convidar para isso, para que você reflita sobre quais são as suas crenças, quais são as suas referências e o que está te norteando. Eu espero que a partir dessa consciência você consiga promover transformações. Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, pessoal.